Deus estava disciplinando o seu povo. E o profeta Abacuque entrou em crise com Deus por não entender como um Deus santo, justo e bom, usaria uma nação ímpia, uma nação pior do que o povo de Israel. Como pode um Deus santo usar um ímpio para disciplinar o seu povo justo? E Deus vai dizer, calma, Abacuque. Ele disse isso no início do capítulo 2, do 1 ao 5. Calma, Abacuque. Eu vou, com certeza, também punir, disciplinar. Na verdade, já não é disciplinar, é punir mesmo. É levantar juízo sobre os babilônicos. Não esteja pensando que por eu usar um ímpio, eu estou aprovando as suas ações. Muito pelo contrário, eu uso para cumprir os meus propósitos, mas nunca abdico, nunca abandono um atributo de Deus chamado justiça. E aqui nós vamos estudar por que Deus iria punir os babilônicos. Mesmo Deus usando os babilônicos, por que Deus iria julgá-los mais na frente? Deus está dizendo a Abacuque, calma, que a vez agora é de vocês, tá bom? A vez é de vocês, israelitas, mas depois chegará a vez dos caldeus, dos babilônicos. E hoje eu quero tratar sobre isso, né? Deus julgará os caldeus, é a temática que eu quero trabalhar aqui, o juízo de Deus sobre os caldeus. E essa é a primeira parte. Amanhã, querendo Deus, a gente vai estudar a segunda parte. São 5 ais, né? Exato, é assim que começa as sentenças de Deus. Está aí no versículo 6 a 8, é o primeiro. Eu estou em Abacuque, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Vamos ler aqui por parte, tá bom? Diz assim, não é fato que todos estes povos proferiram contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Versículo 8. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. A gente vai estudar até o versículo 11, mas vamos orar, vamos falar com Deus depois dessa leitura. Deixa eu só me posicionar melhor aqui na cadeira. A cadeira tem que ir mais para trás e mais para frente. Pronto, vamos orar. Querido Deus, Pai de bondade, Deus de infinitas misericórdias, Tu és santo, Tu és bom, Tu és justo, nunca nos desamparou, nunca nos abandonou. Que a ministração de hoje vá de encontro aos corações do Teu povo, que vidas, ó Deus, sejam tocadas e que a revelação, a iluminação das Sagradas Escrituras, ó Deus, sirva de sustento, de alimento sólido para o Teu povo, diante de tantas lutas, diante de tantas aflições. Assim como Abacuque se desesperou, assim como a fé de Abacuque foi abalada, muitas pessoas também estão abaladas sem entender os seus propósitos, sem entender o seu agir. Estudando esse livro, que a gente venha chegar, ó Deus, a sólida confiança que é em Ti. Ajuda-nos a viver pela fé, como bem disse o profeta Abacuque. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Meus amados irmãos, o primeiro motivo do juízo de Deus sobre os caldeus, sobre os babilônicos, por mais que Deus fosse usá-los para disciplinar a nação de Israel, isso não os isentaria. É por causa do pecado do roubo. O versículo 6 vai dizer, ele diz, ai daquele que acumula o que não é seu. Lembrando que esse ai aqui é um ai condenatório, é um ai de maldição da parte de Deus para os caldeus. É como se dissesse assim, maldito aquele que acumula o que não é seu. Meus irmãos, o que é acumular o que não é seu, se não roubar? Não é verdade? Se não é roubar aqueles que são mais frágeis, roubar aqueles que pouco têm, e era justamente o que os caldeus faziam. Eles estavam sendo usados por Deus para disciplinar a nação, mas Deus não tinha mandado eles roubar, mas Deus não estava usando para fazer esses males morais, por assim dizer. Deus não estava aprovando isso, muito pelo contrário. Deus iria discipliná-los por causa do pecado do roubo. E está muito claro isso. A expressão ai é
condenatória. Vocês pagarão pelo roubo que vocês estão fazendo às nações. Lembrando que a punição de Deus para os babilônicos não era apenas por causa de Israel, mas era por causa do mundo, o mundo conhecido da época. Então nós estamos vendo que Deus punirá aqueles que roubam, aqueles que subjugam o mais fraco, exploram o mais fraco. Mas não era apenas roubo, não, tinha outro motivo também, que também se tornava em roubo, né? A parte B do versículo 6 diz: ai daquele que enche de coisas penhoradas. O que é penhorar? Penhorar é quando no momento você não tem como quitar aquela dívida e você deixa algum objeto como penhor. Olha, aqui é a garantia de que eu vou lhe pagar. Qual é o problema disso para os babilônicos? É que os babilônicos, eles queriam negociar com o povo que eles estavam subjugando, ou seja, era uma forma deles enganar os povos mais fracos, as pessoas mais simples. Você sabe qual era a última coisa a ser penhorado nos tempos bíblicos? Era a própria vida, exatamente. Os babilônicos fizeram muitos escravos em nome do penhoramento. Olha, já que você não tem como pagar a dívida que você me deve, você vai ser meu escravo. Acabou-se. E Deus disse: eu vou condenar, eu vou amaldiçoar a nação dos babilônicos por causa desse roubo, esse penhoramento injusto que estão fazendo com todas as nações. E Deus está mostrando para Abacuque que o instrumento que ele estava usando não tinha carta branca para fazer tudo. O instrumento que ele estava usando não tinha carta branca para subjugar, para enganar, para explorar. Muito pelo contrário. O que Deus está dizendo, está aí no versículo 7, diante do que eles estavam fazendo. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Finalzinho do versículo 7, vocês lhes servirá de despojo. Deus está usando Abacuque para escrever o seguinte: a sentença, a vingança é certa por parte de Deus. Você que explora o pobre, explora os seus funcionários, trata eles muito mais como escravos do que como funcionário, os seus subalternos, né, por assim dizer, olha de cima para baixo daqueles que estão à sua serventia, infelizmente precisam de você, e em vez de você usar um ato de bondade e misericórdia e ser um bom patrão, você os humilha. Deus está dizendo: olha, não se preocupa que a vingança do Senhor virá sobre eles. Os babilônicos, eles foram subjugados por Deus por causa da maneira de explorar o mais simples, né? E o ponto aqui é roubar mesmo, é literalmente roubar. Porque assim, quando você tem alguém sobre os seus cuidados e está lhe devendo hora extra, por exemplo, né, aplicando esse texto para os nossos dias, e você não paga a hora extra do trabalho, você está ganhando essa hora extra. Você está roubando. Ele nunca deu para você a hora extra do seu trabalho. É você mesmo que rouba. Infelizmente, isso é típico no Brasil. Aí Deus está dizendo assim: não se preocupa não. E eles podem enganar os juízes da terra. Eles podem estar lucrando em cima das negociatas brasileiras, e por que não dizer mundiais, mas o juízo de Deus nunca serão inocentados. Contra o reto juiz, eles nunca serão inocentados. Meus irmãos, se no tribunal de Cristo, no juízo final, nós tiver cometido um único pecado, a sentença de Deus será a condenação eterna. Um pecado contra Deus é suficiente para a condenação eterna, porque a proporção do pecado diz respeito a quem você pecou. Quando a mãe bate no filho, qual a repercussão que isso vai ter? Nenhuma. Mas e se uma mulher bater no prefeito da cidade? A repercussão já é, né? Já fica assim: nossa, ela bateu no prefeito, hein? Se ela bater no governador do estado, aí a repercussão já é de níveis estaduais. E se ela bater no presidente do país, ou em uma rainha, por exemplo, em um rei? Aí pronto, meu filho, a repercussão será a nível nacional. Agora me diga uma coisa: e quando alguém peca contra um Deus santo, justo e bom, qual será a repercussão? A repercussão é a condenação eterna, por causa da justiça e do padrão de santidade do nosso Deus. E por último, por mais que a vingança seja certa, a gente não deve entender que Deus está sendo injusto. Pelo contrário, ele fará com justiça aqueles que roubam os mais fracos, né? Está aí no versículo 8. Visto que você despojou muitas nações
Eu estou lendo Abacuque, capítulo 2, e versículo 8. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue, cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Você percebe que por mais que Deus esteja punindo os babilônios, irá punir os babilônios no futuro, né? Deus diz o motivo. Deus diz, olha, eu vou punir vocês porque vocês roubaram os pobres, vocês enganaram as nações, subjugaram pessoas que eu nunca mandei vocês fazerem isso. Mas não se preocupem, as nações que vocês subjugaram, elas também subjugarão vocês. Elas também irão escravizar vocês. O que é isso? Senão vingança, não é verdade? Lembrando que a vingança justa, ela é a de Deus. Nós não sabemos fazer justiça, nós sabemos fazer vingança, mas nós devemos olhar para o nosso Deus, que sabe fazer justiça. E o último pecado, o próximo pecado que Deus condenará, que os babilônicos vai cometer, o primeiro é o do roubo, o segundo é da ganância orgulhosa. Exatamente, o orgulho está aí no versículo 9, diz aí: ai daquele que ajunta em sua casa bem mal adquirido. Parece roubo, né? Mas ele continua. Qual o objetivo do roubo? Para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Eles estavam dizendo assim: vamos roubar, vamos juntar tesouros para que nós sejamos protegidos, para que nada venha nos alcançar. Vamos chegar a um nível em que as pessoas estejam inferiores a nós e nós podemos humilhá-las. O ponto aqui é orgulho. Eles tinham ganância. Lembrando que a ganância, hoje nós temos um sentido pejorativo, né? Nossa, como você é ganancioso. Só que a palavra ganância, ela pode ter um sentido, ela pode ser aplicada a uma coisa boa. Uma ganância do aprendizado, uma ganância de conhecer, de desejar mais o Senhor. Lembrando que ganância é esse desejo de querer mais e mais. Estou falando aqui no sentido literal de ganância. Só que nós não aceitamos a palavra ganância. Nesse contexto aqui de Abacuque, ganância é eles quererem mais e mais bens. Eles quererem mais e mais coisas materiais. E Deus está dizendo: vocês têm ganância e vocês são soberbos. É aquela ganância, é a ganância orgulhosa. Quanto mais eles tinham, mais eles queriam ter, e a qualquer preço. A qualquer preço, os babilônicos queriam serem pessoas orgulhosas. E eles conseguiram isso, irmãos, eles conseguiram. Só que nós devemos lembrar de primeiro, em relação à ganância orgulhosa, é que ela será punida por Deus. A gente nunca deve esquecer. Mais uma vez o texto começa dizendo o quê? Ai daquele. Ai daquele quer dizer, maldito será. Eu vou pegar aqueles que têm uma vida de orgulho, de soberba, de prepotência e de arrogância. O primeiro pecado foi o roubo. O segundo anda de mão dada, né? Quem rouba geralmente é alguém orgulhoso, ostentando aquilo que não é seu. E o texto diz: o orgulho é uma ilusão. Exatamente, o orgulho é uma ilusão. Por que o orgulho é uma ilusão? É simples, meus irmãos. Porque eles achavam que quanto mais bens eles tivessem, quanto mais ricos eles fossem, mais protegidos eles estavam. Eles foram protegidos. Irmãos, os babilônios se tornaram cinza. Se você quiser saber hoje quem foram os babilônicos, você tem que ir para o museu, tá bom? Você tem que ir para o museu, olhar a arqueologia antiga para saber se estão de pé ou caíram. A história deles mostra, caíram e foram humilhados, subjugados pelos medos e persas. Aonde está a glória, aonde está a soberba dos babilônicos? Tornou-se em cinzas. Deus prometeu a Abacuque que vingaria a maldade dos caldeus e cumpriu a sua promessa. Então o orgulho, a sua cobiça, pode ter certeza que ela tem um preço muito alto. É ilusório você achar que os seus bens, que o seu poder, que sua soberba vai proteger você contra alguma coisa. Isso é ilusão. E olha que o livro de Abacuque já tem perto aí dos seus 700 anos antes de Cristo, né? Seus 600 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, viu? Outra coisa sobre o orgulho é que, além de o orgulho ser uma ilusão, o orgulho é uma vergonha moral. Já pensou? Olha, acompanhe comigo o versículo 10
Eu estou lendo Abacuque capítulo 2. Olha o que diz o versículo 10. Os seus planos exultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a própria vida. Deus está dizendo que o orgulho dos babilônicos era uma vergonha, era um pecado contra a própria vida deles. Quanto mais soberba é uma pessoa, menos humano ela deixa de ser. Ela deixa de amar as pessoas. A única pessoa que ela consegue amar é a si mesma, se bem que não é amor, é uma ilusão que ela tem de si mesma. Deus está dizendo, olha, Abacuque, os babilônicos, no seu orgulho, na sua arrogância, eles se esqueceram que o bem mais valioso é a vida e não os bens que uma pessoa adquire. É a vida que deve ser amada, é a vida que deve ser valorizada, como Deus bem ensinou, mas eles não. Os bens que eles tinham, eles se tornavam pessoas orgulhosas. Olha o nosso exército, olha o nosso poder militar. Nós sim temos do que nos orgulhar. Acabou o seu exército, acabou os bens, acabou o poder militar, cadê o orgulho dos babilônicos? E lembrando que isso vale para nós também. De que vale o orgulho, a soberba, quando a gente sabe que somos pó e cinza e somos totalmente dependentes da mão do Senhor? Se o Senhor tirar o nosso fôlego por alguns minutos, nós morremos. Exatamente, morre, acabou-se. Irmãos, há pessoas morrendo no Brasil com vírus que não é possível nem ver a olho nu. Viu? O vírus não se pode ver a olho nu. Essa é a nossa vida, viu? A brevidade, a simplicidade da nossa vida. Quão desprezível, quão transitória é a nossa vida. Aí a gente tem uma vida simples, transitória, aí tem gente que ainda quer ser soberba, ainda quer ser orgulhosa. Dá para entender uma coisa dessa? Então a gente vê que o orgulho é uma ilusão, nós vemos que o orgulho é uma vergonha moral, uma pessoa orgulhosa. E por último, o orgulho, ele tem suas testemunhas. No grande dia, aqueles que vão dizer assim, não, eu nunca fui orgulhoso, o que é isso? Assim? Não vai ter esse não. Pode ter certeza que diante do reto juiz, hoje sim você pode dizer que não é orgulhoso, mas você está enganando a si mesmo, acha que está enganando a Deus. Olha quem vai ser testemunha contra os caldeus. Está aí no versículo 11. Versículo 11 diz, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiramento farão eco. Deus está dizendo que as coisas inanimadas iam ser testemunha contra os caldeus da sua soberba. Deus está dizendo assim, olha, as pedras vão clamar dizendo, vocês são orgulhosos. E o madeiramento das casas diriam assim, vocês são orgulhosos. Quer dizer, até os seres inanimados, uma linguagem poética que Abacuque está se apropriando, para dizer o quê? Para dizer que nada foge dos olhos de Deus. Nada. Até as pedras serão testemunhas contra os nossos pecados. Não, mas eu estava sozinho. Ninguém viu o pecado, o orgulho, quando eu humilhei o pobre, quando eu humilhei meu funcionário. Você que pensa que ninguém viu, você que pensa que Deus não estava lá observando o pecado. Então, há dois pecados que foram condenados aqui. Deus iria condenar os babilônios. Primeiro, o pecado do roubo. O segundo é o pecado do orgulho. E agora, as aplicações práticas, né, para encerrar a nossa reflexão de hoje à noite. Primeiro, nós vamos estudar mais amanhã, tá bom? Amanhã a gente vai ver outros 3 pecados. A primeira aplicação prática que nós devemos guardar em nossos corações. Primeiro é, Deus sempre punirá o mal. Você que está ouvindo esse programa através do YouTube, Facebook, você que está acompanhando pelo Zeno Rádio, seja na plataforma que for, você pode enganar as pessoas por muito tempo, mas não todo o tempo. Você pode estar tendo êxito pelo seu roubo, pelo seu orgulho agora. Você está sendo aplaudido pelo roubo que você está fazendo. Mas Deus irá punir todo o mal sobre a terra. Deus nunca irá tratar o injusto como justo, nem o ímpio como santo. Deus nunca fará isso. Todo o mal que existe sobre a terra, o mal moral, de comportamento, a quebra dos seus mandamentos, será punido pelo nosso Deus. Não se engane. O pecado, ele está anestesiando você. Mas no final é a morte. O salário do pecado é a morte. Não se engane. Agora está bom pecar, não é bom? Está gostoso a vida de pecado, não é? Mas não se preocupe. O DNA do orgulho, o DNA do roubo é a morte. Segunda aplicação prática sobre o que acabamos de estudar
em relação ao orgulho e ao pecado, ele sempre produzirá uma sensação boa de imediato. Você já pensou se todo pecado que cometêssemos caísse um dedo da mão? Né? A gente iria vigiar muito mais. A gente, nossa, rapaz, vamos evitar o pecado. Olha só, a gente está perdendo os dedos, rapaz. Daqui a pouco a gente vai perder tudo. Mas é aí que está. Deus deixa você ter uma falsa ilusão, não é o que você quer. Deus deixa você ter uma falsa ilusão, mas o salário sempre chega. Não se esqueça disso. O livro de Provérbios vai dizer que há caminhos que parecem caminhos bonitos, né? Caminhos bonitos, bons, atraentes, mas o final são caminhos de morte, já dizia o sábio Salomão. Nem tudo que reluz é ouro. O pecado, aparentemente, ele reluz, mas não se engane, ele tem um preço altíssimo a ser pago. Nesta vida é o de menos. Talvez você morra muito bem com os seus pecados, mas depois virá a justiça inevitável de Deus. E a última aplicação prática sobre esses dois pecados que estudamos, sobre o roubo, sobre o orgulho, é que vale a pena esperar a resposta de Deus. Nós estamos estudando o que nessa parte de Abacuque? É a resposta de Deus para Abacuque. O capítulo 2, logo no início, o versículo 1, ele diz assim: subirei a uma torre de vigia e esperarei pela resposta de Deus. Você está sendo injustiçado, amado irmão, no seu trabalho, na sua família. Você está sendo injustiçado, você está sendo roubado. Se você pode recorrer à justiça humana, recorra. Não é o que fazer, recorra à justiça humana. Na época dos tempos bíblicos, não tinha como recorrer à justiça humana, porque até os juízes se tornaram escravos, pelo contexto do livro de Babilônia. Mas hoje você pode recorrer à justiça. Pastor, mas a situação aqui não dá para recorrer à justiça, não. Então clama a Deus. Apresente a Deus: Senhor, proteja a minha família. Senhor, livra o meu filho desse mal. Senhor, guarda a minha família do roubo que estamos tendo. Meu Deus, faça justiça. Seja feita a sua vontade nessa causa que eu estou passando, nessa injustiça que eu estou vivendo. Abacuque não estava entendendo o agir de Deus, começou a clamar, começou a orar e Deus respondeu. Deus disse a Abacuque: se preocupa não, que a justiça será feita. Todas as pessoas que são vítimas de um governo mau, todas as pessoas que são vítimas de homens e mulheres maus, o nosso reto juiz, chamado Jeová Jireh, pode ter certeza que ele irá fazer justiça aos oprimidos, aos pobres e àqueles que aparentemente são esquecidos. Temos um Deus nos céus que nunca abandona e abandonará os céus. Esse foi o nosso estudo de hoje.